Convocação da seleção brasileira para o último Mundial Sub-20. Dos 21 atletas convocados, 13 haviam nascido até o mês de abril, 5 atletas nasceram entre maio e agosto e apenas 3 atletas nasceram no último quartil do ano, ou seja, entre setembro e dezembro. Convocação da seleção brasileira olímpica, a última convocada agora pelo Ramon, junto com a primeira convocação do Fernando Diniz. Se liga, na próxima data FIFA a gente vai ter 10 atletas nascidos até abril, 9 atletas nascidos entre maio e agosto, ou seja, no segundo quartil do ano, e somente 3 atletas, isso mesmo que você ouviu novamente, 3 atletas nascidos entre setembro e dezembro. Será uma coincidência cósmica? Será que o signo define ali jogadores que vão chegar na seleção brasileira, na base principalmente? Não, é algo um pouquinho mais grave do que isso. Privilegiamos os altos, fortes e velozes, ou pelo menos aqueles que se tornam altos, fortes e velozes primeiro. Mas por que isso acontece? Nas idades mais baixas, quando os atletas vão ser captados para os grandes clubes, nós tendemos a olhar com mais bons olhos para os atletas que são mais coordenados, mais fortes fisicamente, que conseguem se impor fisicamente no jogo, mais velozes. E nessas idades mais baixas, esses meses extras, comparados a com quem você está competindo por aquela vaga naquele grande clube, é um diferencial enorme para a percepção do seu desempenho. Se você parece ser mais forte, mais veloz, com mais imposição física do que seu concorrente, a tendência é que a percepção sobre o seu desempenho é que ele é melhor do que o seu concorrente, quando na verdade você é apenas mais maturado e não necessariamente melhor jogador de futebol do que seu concorrente mais novo, meses mais novo. Ou seja, um menino de 13 anos completos em janeiro, ele tende a ser mais maturado, mais desenvolvido do que um menino que completa somente 13 anos naquele mesmo ano em dezembro, e eles estão competindo na mesma categoria. É quase um ano de diferença entre eles. Mas você pode pensar, ok, mas quando todos chegarem próximo do profissional, essa diferença maturacional dificilmente vai existir e aí vai se sobressair o melhor. Não é assim. Não faz muito sentido pensar assim, porque essa captação em idades mais baixas dos atletas que são mais desenvolvidos, portanto, em sua grande maioria, os atletas que nasceram no primeiro quartil do ano, gera um fenômeno chamado vantagem acumulativa. Isto é, essa diferença que eles apresentam maturacional em idades mais baixas fazem com que o atleta que ele é mais maturado seja selecionado para um clube que vai dar melhor estrutura, melhor treino, com melhores profissionais, mais tempo de prática, mais competições para ele jogar. Portanto, anos de treinamento do mais alto nível com mais qualidade. No início ele se destacou porque era mais maturado e não porque era melhor, mas com anos sendo exposto a uma prática de mais alto nível, se beneficiando desse contexto, assim, de fato, ele se torna melhor. Rafa, qual seria a solução para isso? A solução seria dividir as categorias em meses, em quartis e não em anos. Então, se dividirmos as categorias de base ao invés de anos por meses, ou seja, atletas do primeiro quartil só competem com atletas do primeiro quartil, atletas do segundo quartil só competem com atletas do segundo e assim por diante, sendo unificados somente em uma categoria mais próxima do profissional, onde a tendência dessa diferença de maturação não seja tão evidente e propiciando um grande nível de treinamento em idades mais baixas, nós tendemos a não perder mais esses atletas que nasceram no último quartil do ano e sequer são selecionados para os grandes clubes, eles sequer se desenvolvem para aparecer para o grande público. E assim, crianças e adolescentes vão competir durante mais tempo dentro de um nível de maturação mais parecido. A questão é que a gente está tão atrasado no Brasil que a maioria das competições elas são divididas ao invés de por ano, como a gente já identifica que talvez não seja o melhor, mas juntando anos competitivos. Isso é um absurdo. Ou seja, elas juntam idades. Do sub-13 você pula direto para o sub-15, do sub-15 você pula para o sub-17, ou seja, são 2 anos ali condensando em uma só categoria. Do sub-17, olha que absurdo, a gente pula direto para o sub-20, são 3 anos de categoria, é muita coisa, muito atleta se perde nesse caminho. Muito diferente, por exemplo, da estrutura que é feita na Europa, da divisão por anos, né? Na Europa a gente tem muito certinho, na maioria dos grandes países do futebol, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 e assim por diante, e as competições são voltadas para essas categorias, então a competição é a competição do sub-13, depois do sub-14, depois do sub-15,
15, 16 e assim vai. Então, se a gente já identifica que essa divisão por anos, ela pode não ser muito salutar para o atleta que nasceu no último quartil, privilegiando o atleta do primeiro quartil, imagina essa situação que acontece nas categorias de base dos clubes do Brasil, onde a gente junta as idades. Ter um sistema que não privilegie tanto os altos, fortes e velozes e consiga contemplar aquele atleta que matura um pouco mais tarde é fundamental para o desenvolvimento do nosso futebol e do nosso atleta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o like aqui nesse vídeo, isso me ajuda demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Abraço e até a próxima!